Oi, gente, boa tarde. Nossa, não reparem, estou aqui um pouco gripadinha, minha voz tá um pouco rouca, ainda fiquei procrastinando. Será que eu faço esse vídeo hoje ou não? Mas o universo dá um jeitinho ali a todo momento. Não vai procrastinar, não, né? Você vai gravar o vídeo, sim, vai falar o que você quer, sim. Você demorou tanto para começar, procrastinou tanto, então não é uma gripezinha que vai te derrubar para você não gravar seu vídeo, né? Primeiramente, quero me apresentar, né? Para quem não me conhece ainda, me chamo Manuela Oliveira, mais conhecida como Manu Oliver, né? E meu intuito aqui no canal é justamente, como diz o nome do canal, né? Transformando vidas, transformar vidas, né, das pessoas que estão passando, né, pelo que eu passei ou passam, né? E tá aí transformando vidas com a minha história de superação, com a minha jornada, né? Então esse é o meu intuito aqui do canal. Então peço também humildemente, por gentileza, que vocês curtam os vídeos, compartilhem, assine o sininho, ative o sininho, se inscreva no canal. É para estar me dando essa força, né? Para estar tendo esse alcance, né, grandioso aí para mais pessoas, né? Então sou muito grata a vocês. Não reparem a luz também, né? Então falei, vou gravar do jeito que tiver que gravar, mas, né, vou cumprir com o meu propósito, que eu me prometido, estar sempre aqui gravando vídeo para vocês semanalmente, né? E hoje eu resolvi falar sobre relacionamento, né? Relacionamentos que eu já vivi, que foram, infelizmente, muitos relacionamentos tóxicos, muitos relacionamentos abusivos, né? E quando eu passava por esses relacionamentos, eu não entendia o porquê. Falei, nossa, gente, mas por que eu tô passando isso? Eu sou uma pessoa tão boa, tão legal, uma namorada, uma esposa tão foda, né? E eu sempre vou atraindo homens indisponíveis emocionalmente, né? A princípio te mostram gostar de você, aquele príncipe, né? Todo aquele lorde, mas depois os espinhos aparecem, né? Aí vai vir aquela pessoa assim extremamente abusiva, extremamente arrogante, ou muitas vezes não afetivo, né? E eu ficava me perguntando, gente, mas por quê, né? Gente, como eu falei nos começos do vídeo, né, nos meus primeiros vídeos, principalmente no meu primeiro de apresentação, contando a minha trajetória de vida, durante muitos anos eu tive um afastamento com meu pai, né? E eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre constelação familiar, né? Que infelizmente esse rompimento paterno, rompimento materno, né? Quando a gente tem um rompimento com os nossos pais energeticamente, isso interfere muito na nossa vida, né? E eu, por ser uma criança, né? Sou uma mulher trans, fui uma criança muito afeminada, homossexual naquela época, né? Eu tinha muito medo do meu pai, por ser um homem muito machista, né? Um homem assim muito rigoroso, né? Preconceituoso. Então eu ficava sempre me escondendo do meu pai, tinha pavor do meu pai, né? Por ele não perceber os meus jeitinhos e tudo. Então assim, nossa, às vezes meu pai chegava do trabalho, eu fingia que tava dormindo cedo só pra não olhar pro meu pai, só pra não ver meu pai, né? E a maioria das crianças tem um pai como herói, né? O papai chega, oi papai, todo aquele negócio e tudo. E eu infelizmente era totalmente ao contrário, é pelo medo, né, que do meu pai por eu ser o que eu sou, né? E quando chegou uma fase da minha vida que eu me assumi, aí que realmente teve esse rompimento com meu pai. Fui viver minha vida, passei anos, né, com esse afastamento, que ainda gerou mais traumas e mais dores em mim, energeticamente e espiritualmente falando, né? E como eu falei no começo do vídeo sobre a constelação familiar, quando a gente tem esse rompimento, seja com o pai ou com a mãe, isso energeticamente interfere em várias áreas da nossa vida. Por quê? Para quem não conhece sobre constelação familiar, dá uma pesquisadinha sobre, né? Tem vários vídeos no YouTube falando sobre, né? Uma ferramenta muito poderosa, né? De cura, né? Pra estar aí curando os relacionamentos, né? Seja com seu cônjuge, seja relacionamentos com amigos, familiares, né? Essa é uma ferramenta muito maravilhosa, né? E quando eu tive o meu despertar espiritual, entrei nessa caminhada, né? Da espiritualidade, que eu conheci essa ferramenta maravilhosa que é a constelação familiar, né? Eu pude perceber o porquê que eu ficava só atraindo homens abusivos, homens indisponíveis emocionalmente, porque energeticamente eu atraía esses homens pela falta do meu pai,
pela falta do masculino na minha vida. Então, buscava nesses homens, de uma certa forma, o que meu pai, infelizmente, como é que eu posso explicar para vocês? Eu tive um rompimento com meu pai. Eu rejeitei meu pai, de uma certa forma, meu pai me rejeitou. Por conta do que eu sou. Então, eu ficava, de uma certa forma, eu também era tóxica. Eu ficava muito em cima do meu parceiro, de uma forma muito abusiva, pelo medo da rejeição, pelo medo de ser abandonada, pelo medo de ser rejeitada. Então me tornava aquela namorada tóxica, aquela namorada grudenta, aquela namorada melinha, muito chata, muito abusiva, tudo tem que ser do meu jeito e tudo, pensando que isso eu estava agradando o homem nunca ia me abandonar, e muito pelo contrário, eu fazia eles se afastarem de mim, Então, eu sempre, de uma certa forma, eu tinha tanto medo de ser abandonada, de ser rejeitada, que por muitas vezes eu terminava o relacionamento mesmo gostando, da pessoa, por mais que ela estava ali indisponível para mim ali, de uma certa forma, ou eles me deixavam, e eu ficava, gente, mas como assim? Eu ficava sem entender. Isso era algum dos homens que eu me envolvi. Outros relacionamentos que eu me envolvi também, o que acontece? Eu atraía homens agressivos, homens abusivos, homens tóxicos. Por quê? Porque eu era tóxica comigo mesma, para essa carruagem toda da minha vida, toda essa trajetória da minha vida, eu me tornei uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que estava ali sempre com armadura, Então, sempre, de uma certa forma, também tratava meu namorado com grosseria, com arrogância, tudo tinha que ser do meu jeito e tudo, Porque é uma carga que eu venho carregando desde a minha infância, trazendo para minha vida, isso fica no meu subconsciente e eu vou replicando, Então, eu sempre, infelizmente, por essa falta, por esse abandono paterno, essa quebra no masculino na minha vida, infelizmente, eu ficava atraindo esse tipo de homens, Tive namorados que eu amei muito, fui muito apaixonada, me doei, fiz de tudo pelo namorado, toda aquela bobinha, aquela princesinha assim, apaixonada com conto de fadas, que o príncipe encantado. Mas como eu não sabia lidar com a situação de uma forma inconsciente, eu não entendi o porquê, que eu ficava passando por isso. Falei, gente, mas como assim, Eu sou uma pessoa tão bacana, eu quero, por que eu não dou certo com essa pessoa? Por que essa pessoa faz isso comigo? Eu fico me doando tanto e não recebo nada em troca, por conta justamente disso. O meu jeito tóxico de ser, o meu jeito abusivo, inconsciente de ser, Na constelação familiar, o pai é o sucesso, A coragem, a força de te impulsionar para o mundo. E como, infelizmente, eu não tive isso do meu pai, no período da minha vida, eu buscava isso nos homens, Só vou conseguir, só vou ter essa coragem, só vou avançar na vida se eu tiver um homem do lado. E como eu tinha muito medo do abandono, eu era uma namorada tóxica, abusiva, ciumenta, possessiva, que infelizmente eu acabava sendo abandonada de uma certa forma. Então, assim, o bacana desse despertar espiritual, desse despertar da consciência, é a gente poder aprender, com as nossas vivências, porque infelizmente as pessoas não têm esse acesso, essas ferramentas de curas, e ficam passando por essas relações, repetitivamente e sem entender, por que acontece comigo, por que isso na minha vida, não, eu me dou tanto e recebo tão pouco, Eu falo uma coisa pra vocês, gente, eu pensava sempre assim, um cafajeste, um canalha, me abandonou, foi injusto, fiz de tudo e acabou me abandonando. Gente, se a gente parar pra pensar, a culpa nunca é do outro, a culpa sempre é nossa, tá tudo dentro da gente. A gente recebe o que a gente emana. Eu atraí esses homens porque eu era uma pessoa tóxica, eu era uma pessoa abusiva. Então, como é que energeticamente eu ia atrair um homem companheiro, um homem bacana, um homem leal, sendo que eu não era leal a mim mesma, um homem fiel, sendo que eu não era fiel a mim mesma, um homem que me amava incondicionalmente, sendo que eu não me amava incondicionalmente, Então, a gente atrai aquilo que a gente emana. O outro é um espelho de cura, pra gente curar o que precisa ser curado na gente internamente, Então, hoje eu, graças a Deus, tenho esse poder da consciência, essa sabedoria de que
Nunca é culpa do outro, né? Nunca está no outro. O que está no outro é uma falta dentro de você, é algo que você precisa olhar para dentro de você, né? Então, como eu tive esse despertar da consciência, né? Hoje em dia eu venho tratando isso, me curando, né? Tentando cuidar mais da minha saúde mental, cuidar do meu amor próprio, da minha autoestima, que eu sempre tive uma autoestima péssima. Falar, já curei isso? Jamais. Tem dias que eu não gosto nem de olhar no espelho, né? Que se eu puder, passo na frente do espelho, viro o rosto pra nem me olhar. E isso é triste, né? Porque assim, a gente tem que se amar incondicionalmente. Quando a gente não se amar incondicionalmente, como é que o outro vai nos amar? Né? Como diz o dos mandamentos da lei de Deus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar meu próximo, sendo que eu não me amo incondicionalmente, né? Como é que eu vou passar esse amor? Como é que eu vou doar esse amor? Então, energeticamente, eu vou atrair alguém que me destrói emocionalmente, uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica, uma pessoa que vai me abandonar, uma pessoa que vai se aproveitar de mim, né? Então, graças a Deus, eu com esse despertar, hoje eu fico me policiando bastante nos relacionamentos que eu entro com outra cabeça, com outra mentalidade, né? Pra poder não falar logo essa palavra, eu não quebrar mais a minha cara, né? Porque só quem ficava sofrendo em cima de uma cama era eu, né? Rejeitada, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Mas na verdade eu não me queria, eu não me amava, né? Eu me autodestruía, eu não tinha um pingo de amor próprio. Então como é que eu vou fazer o outro me amar? Sendo por conta disso tudo, eu sendo uma pessoa tóxica comigo, eu tava sendo tóxica com o outro só tava devolvendo o que eu estava emanando pra ele. Então, é muito louco, gente. A partir do momento que a gente começa a fazer a reconstrução interior, a reconstrução de si mesmo, é bem desafiador, né? As coisas vão vir à tona, os traumas, os medos, as dores, o que precisa ser olhado, que muitas vezes a gente fala assim, não quero olhar pra isso, não. Isso daqui não faz parte de mim, e tudo faz parte da gente, tudo tá aqui, ó. A gente fica tentando buscar fora o que está aqui, né? Fora é só o reflexo do que a gente emana daqui de dentro, né? Então eu falo pra você, homem, mulher, que esteja passando pelo relacionamento abusivo, que esteja passando pelo relacionamento tóxico e não entende o porquê, comece a olhar pra você. Por que essa pessoa me trata assim? Será porque que você não se trata assim também? Por que essa pessoa me trai? Né? Porque é uma das coisas que as pessoas mais reclamam hoje em dia, traição. Né? Será que você não se trai tanto e acabou atraindo um homem, uma mulher que te trai tanto também? Né? Uma pessoa abusiva? Será que você não é abusivo com essa pessoa também de uma forma inconsciente? Maneira de ser, maneira de agir? Né? Então, a gente tem que estar se policiando a todo momento. Né? Quando a gente tem esse despertar e começa a virar essa chavinha, a curar isso dentro da gente, é impossível, gente. Energeticamente, a gente vai atrair aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente é. Se eu tô me amando incondicionalmente, com amor próprio, autoestima lá em cima, autoconfiante, coragem, força, uma pessoa feliz, empoderada, energeticamente a gente vai atrair essa pessoa como se fosse um imã, como se fosse um código de barra. Você tá ali atraindo o que você tá emanando, né? Então, pra você homem, pra você mulher que esteja passando por um relacionamento assim, difícil, tóxico, então comece a olhar pra você, comece a fazer as transformações dentro de você. Ou seu relacionamento vai mudar, vai florir, né? Porque o seu parceiro vai olhar sua mudança, o parceiro ou sua parceira vai olhar a sua mudança, né? Que é inevitável no perceber. Ou vai ser um fim de um ciclo para vir um ainda melhor. Né? Aquela pessoa que passou ali na sua vida só foi um espelho para você curar tudo aquilo que precisava ser curado para vir o melhor. É um relacionamento que você tanto almejou, que você tanto desejou. Ou é um ou é outro, não tem como. Né? Ou Deus vai ressignificar a história de vocês, porque você tá ali se curando, seu parceiro vai ver essa cura, vai ver essa transformação, que vocês vão se unir novamente, né? E seguir esse caminho juntos de transformação, de amor incondicional e tudo. Ou realmente ele ali só foi um instrumento que Deus colocou na sua vida para você olhar para dentro de você, curar o que precisava ser curado, transmutar o que precisava ser transmutado, tirar essa pessoa da sua vida para poder vir um próximo, né? Que eu tenho certeza que o novo sempre é melhor, né? Que a vida é feita de ciclos, né? Então é como se fosse um livro, é o livro da nossa vida, né? Já viu o livro com uma página? Não existe. O livro são várias páginas até enquanto a gente existir aqui nessa existência, né? Então, assim, né? Olhe para você, faça suas curas internas, tá tudo dentro de você, faça a sua transformação interior, que você vai ver ao seu redor se transformar, seus relacionamentos com seus amigos, com seus familiares, com seu cônjuge,
né? Então, a partir do momento que eu tive esse despertar, hoje eu tô bem ligada nisso daí, né? Opa, né? Enquanto eu não estiver bem emocionalmente, enquanto eu não estiver me amando incondicionalmente, eu não vou permitir que outra pessoa entre na minha vida, né? Porque eu já falei pra Deus, já escrevi a carta pro universo, eu quero uma pessoa novamente na minha vida quando eu estiver curada, né? Nesse requisito relacionamento, né? Se estiver aberta para poder doar aquilo que eu realmente sou, né? Para poder receber em troca aquilo que eu mereço, que eu sei que eu mereço. Entendeu? Então é isso, gente, né? Esse foi o recadinho de hoje, o vídeo de hoje, né? Olhe pra si, né? O problema nunca é o outro, o problema sempre está na gente, o outro só é um espelho do que a gente emana, né? Quando vocês fizerem essa viradinha de chave, vocês vão ver a transformação na vida de vocês, no relacionamento de vocês. E eu quero ver vocês vindo aqui deixar o depoimento de vocês, né? Nossa, mano, realmente faz total sentido. Depois que eu comecei a olhar pra dentro de mim, fazer minhas transformações interiores, meu casamento mudou, a relação com meus filhos mudaram, a relação com meus familiares mudaram. Ou então, realmente, sair daquela relação horrível que eu vivia e apareceu agora o príncipe encantado, a princesa encantada que eu sempre sonhei. E estou feliz incondicionalmente, né? Então, desejo tudo de melhor na vida de vocês, né? Que a espiritualidade, que Deus, o Espírito Santo esteja sempre presente na vida de vocês, né? Porque a gente está aqui para isso, a gente está nessa existência aqui para isso, para evoluir a nossa alma, né? Transformar a nossa história, tá bom? Seja o próprio autor da sua história. Não deixe que o outro faça ou fale o que você precisa fazer ou o que você... Como é que eu posso dizer? Não viva pelo outro, né? Viva por você, né? Receba o que você merece de direito, né? Então, assim, se ame mais, né? Se proteja mais, olhe mais pra você, faça suas transformações internas que você vai ver o que voltará, né, divinamente na sua vida, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo, que também com certeza vai vir um tema bem polêmico, ou bem forte para estar nessa viradinha de chave na vida de vocês, tá bom? Uma excelente tarde. Um beijo bem grande no coraçãozinho de vocês. Ficam todos com Deus.